pautada em cima de tudo que a gente, de alguns pilares que a gente constrói na gestão de vários aspectos, na gestão técnica, gestão tática, a gestão física, a gestão do ambiente interno, a gestão do ambiente externo. A única questão é que não se pode deixar sobrepor a gestão desses 3 elementos anteriores a uma que, embora seja muito importante, pode influenciar um contexto de ambiente. Né? O que a gente viu hoje ali, eu entrar no campo, né, ser vaiado, né, quando anunciaram o meu nome também ser vaiado, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Foi uma construção do ambiente externo. E as opiniões do ambiente externo que alguns atuam na minha opinião, são pesadas, né? Algumas opiniões, mas faz parte do processo, né? 30 anos eu convivo com vocês, sempre com muito respeito, né? Em alguns momentos eu me sinto respeitado por alguns, mas, novamente, a gestão foi muito tranquila, né? Tem o ritmo dos jogadores, que no caso do Lucas está quase 3 meses sem jogar, 2 meses e meio, o entrosamento dos jogadores do setor, isso foi pouco trabalhado, porque enquanto os jogadores não estão aptos para jogar, você dá prioridade para o jogo, você não entrosa os jogadores. Só a partir do momento que você tem o jogador à disposição, que você começa a colocar as peças atuando junto. Então, para mim, era precipitado, né, e se provou correto. Infelizmente, se a gente estivesse aqui falando depois de um resultado negativo, né, o que é convicção vai ser entendido como teimosia. Né? De novo, eu acho que, de alguma forma, em alguma medida, né, teve deslealdade, né, no processo pré-jogo. Roger, boa noite. Em relação ao que vai acontecer a partir de agora, sobre esse mesmo tema, você disse que explicou agora o processo da escolha, né, por deixar o Lucas Leiva no banco. Mas e a partir dos próximos jogos, como é que você pensa esse time? Porque hoje, não sei se você concorda, mas o Vilhaçante teve uma ótima atuação. Tem o Bitelo, Campaz é um jogador que fez o gol, mas que a torcida às vezes acaba não gostando muito. Dá para jogar sem o Campaz com o Lucas Leiva? Ou, enfim, quais alternativas você tem pensado? Daqui a pouco um Grêmio sem o Lucas em casa, com o Lucas fora? Quero ouvir de você. O jogo vai determinar, o campo vai determinar, o treino vai determinar, assim como determinou a escalação para esse jogo. Né? Então, o Lucas veio para estar em campo. Né? Um cara que joga 15 anos lá fora, ele sabe como é que funciona muito melhor os processos que aqui. Eu entendo o otimismo gerado em função da contratação do Lucas. Eu já falei em outros momentos, o Lucas é um pacote, né, dentro e fora do campo, né, no ambiente interno e externo. Sei de todo o carinho e da ansiedade, do otimismo que é gerado em torno da contratação do jogador que nem o Lucas. Só que eu não posso passar por cima de outras questões, né, da gestão, como eu disse, de vários aspectos. Né, um bom ambiente interno segura um ambiente externo estável. Agora, o contrário, não. Um ambiente interno instável não segura, um bom ambiente externo não segura. Né? E quando houver essa decisão para ser tomada, não tenha dúvida, a gestão vai ser feita na direção do ambiente interno. Né? E sempre vou esperar, vamos dizer, acertar, mas não tenho certeza que vou errar e vou ser taxado com adjetivos, né, nem tão qualitativos a meu respeito, de novo, mas faz parte. A gestão vai ser dia a dia, né? Isso eu não tenho outra forma de fazer, né? Quando a gente entender que há necessidade, a gente pode jogar um time um pouco mais pesado, fora de casa, dentro de casa a gente soltar um pouco mais, mas até isso precisa ter capacidade para gerir esses momentos. Sobre essa questão de fora de casa, Roger, talvez o primeiro tempo de hoje tenha sido do nível dos jogos contra o Náutico, contra o Tombense, que foram colocados como talvez os melhores jogos até aqui do Grêmio na competição. Só que fora de casa o Grêmio não está conseguindo repetir isso. E agora sai para 2 jogos. Qual é o desafio a partir de agora, nessa situação de buscar esses 2 jogos e manter essa sequência e manter o que foi feito até agora, chegando à vice-liderança do campeonato?
A janela de atuação dos jogos fora, que na minha opinião ela está desequilibrada. Nós hora fazemos bons primeiros tempos, hora bons segundo tempo, é a gente aumentar e ter um equilíbrio maior, né, jogando fora de casa. Né, os resultados, por mais que a gente tenha empatado muitos jogos fora, a gente sempre sai para tentar buscar o resultado positivo, a consequência do jogo que deixa o resultado de igualdade no placar. Né, mas eu acho que passa por isso, a gente ajustar melhor, né, de se entender bem o jogo, fazer a leitura certa do que o jogo está apresentando. E acho que ter a contundência no momento de que as oportunidades aparecerem e transformarem em mais vitórias. Roger, nós passamos boa parte do campeonato olhando para o Grêmio e fazendo comparativo com o quinto colocado, né? Sempre buscando aquela margem de vantagem para o 4, falando em G4. Hoje há a reabertura do Brasileirão Série B, segundo turno começando, uma vitória dentro de casa. O Vasco tropeçou, a diferença para o Cruzeiro ainda é de 9 pontos, mas já é o momento de começar a olhar para cima e não mais para baixo, não mais ter o comparativo no quinto e sim no primeiro. Isso é uma discussão sua também? Você me só pergunta dizendo que vocês... Sim. Né? A gente nunca pensou assim. O planejamento era justamente sempre olhar para cima, a gente nunca olha para baixo. Né? Mas classificam 4 da primeira divisão, da segunda divisão para a primeira, né? E o nosso percentual, novamente, já falei em 2 ou 3 oportunidades, né? O percentual que a gente tem de aproveitamento hoje, né, na Série A nos daria, se não o primeiro lugar, o segundo lugar com muito conforto. Né? Alguns times descolaram no começo do campeonato, como foi o Cruzeiro, como foi o Vasco, e a gente sabe que tu não vai... O Campeonato Brasileiro é uma corrida de resistência, não é uma corrida de 800 metros. Então, para a gente, o mais importante é ter a consistência que nos trouxe até aqui. Ora, priorizando mais a defesa, né, agora mais recente, soltando o time na direção mais do ataque. Né, o nosso planejamento sempre foi olhar para cima. Né, as projeções que vocês fizeram externamente, né, não eram as nossas que nós fazemos interno. Roger, você voltou no segundo tempo do intervalo com o Rodrigues no lugar do Jeromel. Foi uma troca mais para preservar? O Jeromel apresentou algum tipo de desconforto? O Pedro sentiu pesar as pernas, né, em uma medida, né, que quando relatado por um atleta que nem o Pedro, a gente tem que olhar diferente. Né? Então não foi preservar, não foi poupar, não foi por achar que o jogo estava controlado, né? Foi com receio de que se permanecesse em campo poderia ter algo mais grave. Roger, boa noite, parabéns pela vitória. Eu lembro que numa coletiva você falou que a chegada do Lucas e outros jogadores aumentou muito a competição nos treinos. Aí eu te pergunto, o que infla, o que melhora, o que dá ânimo ao jogador que tem uma sombra, visto que hoje o próprio Vila Sante, 2 assistências, tirou gol em cima da linha, jogou muito bem, Campaz fazendo gol. E também te pergunto, o que representa para você esses quase 44 mil torcedores que parece que agora compraram de vez o Grêmio na competição? Para nós é maravilhoso. Já frisei em outros momentos que eu prefiro que tenham 50 mil, mesmo que desconfiados, mas que estejam presentes. E daí o ambiente a gente vai fazer de qualquer forma para trazer o torcedor para dentro do campo. Né? Então a gente ficou muito feliz. Esse movimento que a gente teve feito de agradecer ao final é um movimento de retorno do carinho que o torcedor tem dado. Né? Mesmo que em alguns momentos ele não goste do que acontece dentro de campo. Né? Os jogadores contratados geram esse otimismo, né? E também aumentam a competição. O que eu falei para os atletas, que também, dentre as minhas avaliações, eu tinha o dever de permitir que aqueles que trouxeram, os 11 que trouxeram, e que se a gente precisa, em certa medida, excluir o último jogo do Brusque, que foi um jogo abaixo, tecnicamente, de muitos jogadores, trouxeram bem até os últimos jogos. Né? Então, era importante para a gestão também do processo dar essa oportunidade dos jogadores, como eu disse a eles, se defenderem dentro de campo, as suas posições dentro de campo, que a partir de agora, né, seria o campo, seria o treino, seria a estratégia, né, pelo número de opções que a gente tem à disposição. Né, isso gera muita competitividade, né, os números aumentam. Né, o Lucas vem nós temos intensidades e volumes, né, do futebol brasileiro, daí chegam 2 jogadores, mas especialmente no caso do Lucas, que roda numa outra batida. Isso faz com que, acaba o treino, todo mundo vai olhar o seu GPS ali
na tela para saber como é que foram as intensidades. Quando você olha um jogador rodando alto com volumes e intensidades, você percebe que dá para acelerar mais a máquina porque tem gente conseguindo fazer. Isso tudo aumenta o nível do treino e vai para o jogo. O Roger, tudo bem? Parabéns aí por mais uma vitória. Você já falou em outra oportunidade também que dessa janela de atuação fora de casa, né? Já tinha se referido a isso. Já identificou como se ajusta isso? O que você vai trabalhar para que essa janela que você se refere ela se mantenha maior? Às vezes elevar o nível da concentração. No caso do jogo contra o Brusque, a gente identificou que, né, disse que a gente ficou espaçado no campo, né, muito motivado pelo posicionamento defensivo do adversário. A gente não aproximou nossas linhas e, por consequência, né, ficávamos longe para troca de passes num campo que já não tinha as melhores condições. São jogos que apresentam dificuldades diferentes. Se a gente pegar o jogo lá do Cruzeiro, a gente não conseguiu encaixar a marcação e o Cruzeiro teve muita posse sobre a gente, né? No jogo contra o Vasco, já com 3 zagueiros, a gente construiu um puta primeiro tempo, mas depois o Vasco dominou em sob medida no segundo e a gente não conseguiu encaixar. Hoje mesmo, dentro de casa, a mudança do sistema do adversário gerou um pouco de descontrole ali pra gente no jogo, botando um jogador a mais nas costas da linha, e a gente demorou um pouco para se adaptar ali, entender que as dinâmicas tinham mudado. Então, são motivações diferentes, não dá para dizer que é uma questão só. Quando a gente identifica, a gente tenta atacar. Roger, boa noite. Boa noite. O Grêmio segue tendo a melhor defesa da Série B, mas nos últimos 2 jogos sofreu algum uso de bola aérea. Chega a preocupar de alguma forma essa jogada dos adversários para cima da defesa do Grêmio? O Grêmio tendo tomado esses últimos 2 gols. Preocupa porque a gente não vinha tomando, né? Mas, assim, hoje, o erro de hoje foi diferente do erro do último jogo. O erro de hoje foi na primeira trave e o contra o Brusque foi na nossa segunda trave, né? E que a gente teve dificuldade de marcar. Preocupa. Ontem a gente treinou a bola parada, talvez é uma das variáveis que a gente treina bastante, né? Mas é muito mais um momento de instabilidade ali, né? A gente tem sofrido poucos gols de bola rolando, né? E a média também de gols de bola parada está baixa, né? Só que a gente tem que, de novo, identificar e atacar, né? Hoje a gente mudou o posicionamento do Bitelo, né? Que foi justamente em cima do Bitelo no gol do Brusque lá. A gente puxou o Vila para trás, para que o Vila, um jogador mais alto para a segunda trave, né? Hoje ele entrou no primeiro pau. Então, agora a gente ajusta de novo, vamos alinhar de novo para que não aconteça. Volte a não acontecer como não estava acontecendo. Roger, a atuação contra a Chapecoense em casa, até falei sobre isso contigo uma vez, foi uma atuação boa e o Grêmio não conseguiu os pontos. Agora o Grêmio tem a oportunidade, né, de jogar fora contra a Chapecoense e retomar esses pontos. E tem 2 componentes importantes nesse jogo. A Chapecoense é a pior mandante do campeonato. E o campo, o gramado da Chapecoense é um gramado que possibilita o Grêmio colocar o seu jogo como coloca na arena. Está aí uma grande oportunidade para o Grêmio retomar as vitórias fora de casa. Não dá para a gente se agarrar à estatística do adversário, né, para cravar nada, mas o campo já sendo em boas condições, como sempre foi de fato, né, já dá condição de a gente conseguir organizar melhor o nosso jogo, né, mas o primeiro turno foi um campeonato. O segundo turno vai ser outro campeonato. Não dá para a gente basear muito o que aconteceu no primeiro turno, né, à medida que os times vão se reforçar, né, alguns trocaram treinador, né, eu tenho visto muita mudança de sistema, né, contra a própria Ponte, nós jogamos no primeiro turno com linha de 4 e com 3 médios, tanto a Ponte quanto a gente, né. De lá para cá a gente já mudou, hoje a Ponte veio com linha de 5. Mudou no intervalo, já é uma dificuldade diferente. Então não dá para... a gente tem que focar no que a gente precisa fazer, né, para melhorar a nossa produção fora. Obrigado, Roger. Pessoal, o Denis vai atender vocês agora.